Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Metros, um podcast que fala de criatividade, tecnologia, empreendedorismo e inovação. Hoje o tema é tecnologia e inovação. Nós vamos falar com o cara aqui que manja tudo disso. A gente tem falado, tem acontecido e o Ricardo vai responder por que isso tem acontecido. Os nossos podcasts sempre acabam falando do mesmo assunto, né? Que a gente está falando de tecnologia, falando de inovação, sempre acabam falando de inteligência artificial. Ela sempre aparece em alguma coisa, em algum momento, em alguma fala. A gente vai falar com o professor, vai falar com o empreendedor, vai falar... Qualquer um, ela está aparecendo aí na jogada. Então, vamos trazer um especialista, né? Vamos falar sobre isso. O Ricardo já não é novo no podcast, já fez um podcast, a fotinha dele está aqui já deve, não sei se ele se achou aqui. Ele já é um podcaster velho nosso aqui, né? Já fez podcast com a gente. E agora ele vai fazer um novo podcast, porque naquele primeiro momento, o meu relacionamento com o Ricardo chegou aquele dia, eu conheci ele e nós fizemos um podcast. Agora a gente está mais próximo aí, muito parceiraço da TXM, levamos ele lá para o nosso challenge no Maranhão, mas eu não vou falar mais do Ricardo não, é ele que vai se apresentar para vocês. Ricardo, tua câmera é aquela lá. Ricardo, quem é você, Ricardo? Bom, é muito bom estar aqui novamente, sempre fico feliz quando venho para cá. E essa parceria com a TXM é uma parceria que ela é muito especial pelas pessoas e pelos negócios que a gente tem trabalhado e como a gente tem levado, principalmente quando fala de inteligência artificial, que é o meu assunto, porque eu acho que a gente está, de fato, levando um legado para o país, né? Tem muito desenvolvimento bem aquém do que pode ser, né? Eu até vi uma matéria outro dia falando que o Brasil vai ser um dos países com maior uso de inteligência artificial. Mas qualquer coisa aqui no Brasil que a gente usar, a gente pode ser um dos maiores, porque temos uma dimensão continental. Isso não quer dizer que é uma liderança econômica ou liderança tecnológica. Então, eu tenho certeza que o que a gente tem feito juntos, a gente tem levado liderança tecnológica e econômica. Mas, basicamente, eu trabalho em 3 frentes. Eu sou conselheiro de algumas empresas. Eu trabalho com educação, eu dou aula em umas especializações do MIT, de Cambridge e da Escola de Negócios e Seguros, e eu tenho uma empresa, uma consultoria, que ajuda outras organizações a se desenvolverem com inteligência artificial orientada a mais receita e mais otimização. Uhum. Você me contou que você é estatístico, né? Você é estatístico de formação. Por que estatística? De onde surgiu isso? Vou fazer estatística lá com 17, 18 anos, vou fazer estatística. Na verdade, eu queria fazer algo... O meu pai, para mim, foi um dos maiores matemáticos que eu conheci. Você me contou essa história. Apesar dele ter só o 2º grau, mas uma cabeça matemática muito especial. E eu, na verdade, eu deixava de estudar na escola para poder estudar em casa com ele. De tanto que eu gostava de estudar matemática com ele. E ele sempre tirava, quando eu não tirava nota 10 na escola em matemática, é porque eu tinha errado o cabeçalho. Porque eu estudava era com ele. E quando chegou a época de vestibular, eu queria alguma coisa ligada à matemática. E aí me contaram dessa faculdade que eu fiz, que era uma das maiores do Brasil, uma das melhores do Brasil, mas de estatística. Então ela era intensa em matemática, mas era uma espécie, me diziam na ocasião, que era uma matemática aplicada a negócios. E quando eu fui para a faculdade, realmente era uma faculdade muito forte. Ela reprovava 90% dos alunos em 1 ano e meio, 2 anos, reprovava, que era a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. E aí eu me apaixonei. Depois de 2 anos que você estuda muita matemática, aí você começa a entrar nas específicas de estatística. E aí eu também me apaixonei por uma das disciplinas, que é a análise multivariada, que é uma das disciplinas mais importantes da inteligência artificial. Sim, a inteligência só existe por causa da análise multivariada, né? Isso que eu li aí, não sou da área de matemática. Eu também já contei para você essa história, mas talvez os outros não conheçam. Exatamente a mesma origem, né? Meu pai também matemático, sem faculdade de matemática, né? E ele era apaixonado por logaritmos.
Eu sempre brinco que acho que ninguém usa logaritmo na vida, só meu pai ensinava logaritmo para todo mundo, para saber 2 mais 2, ele criava o logaritmo de 2, mais o logaritmo de 2, e para chegar no logaritmo de 4, né? Mas, poxa, então tá, mas se colocasse 2 mais 2 não era mais fácil? Não, mas por logaritmo a conta mais exata, não sei o quê. Tudo bem que isso não era para 2 mais 2, né? Mas para outras coisas era muito importante também ser apaixonado por matemática. Daí, voltando para a estatística e para essa análise multivariada, para isso tudo, eu tenho um primo, né? Tem um primo que se formou em estatística também. E ele foi para a área de seguro, né? Isso também tem a ver com a estatística, né? Totalmente. Né? O seguro, né, ele precisa, né, principalmente trabalhar. Quando eu estava fazendo estatística, o que eu mais via era isso. Era o uso da estatística para a área de seguros, porque pela capacidade de ver tábuas de mortalidade, de prever tábuas de mortalidade, e com isso você poder precificar e fazer margem. Eu, quando olhei para a análise multivariada, eu falei assim, olha, isso aqui muda o mundo, porque isso daqui mexe com... Você consegue entender melhor as pessoas. E se você entende melhor pessoas, você entende melhor o serviço que você vai prestar. Mas o seguro realmente... E eu até trabalhei numa empresa de seguros, mas não nessa área de atuarial, né? Que normalmente é para onde a estatística vai. Eu trabalhei numa área de inteligência artificial, gerando mais negócios para a empresa de seguros. Então, inteligência artificial está na tua vida desde quando? Quando eu me formei, na verdade, quando eu estava estudando, que eu dei de cara com análise multivariada, eu saía, né, eu falava assim, poxa, isso aqui muda o mundo. E aí eu ia batendo nas empresas, mal arrumado. Isso era 1980, isso? Isso, 1900 era final da década de 80. E eu ia batendo nas empresas, né? Ninguém levava. Eu não sabia falar, né? E ninguém me levava a sério no que eu estava levando. Mas aí acabou que eu fui trabalhar na IBM. E na IBM, desde lá, eu comecei a trabalhar com o que é a inteligência artificial. Eu trabalhava com estatística aplicada a negócios, e aí bancos, seguradoras, empresas de petróleo, desenvolvendo projetos de estatística que já eram projetos de inteligência artificial. Então a inteligência artificial não surgiu com o ChatGPT? Não. Com tinha certeza que foi o ChatGPT que inventou a inteligência artificial. Então, na década de 50, né, quando eles começaram a falar de análise multivariada, alguém comentou, mas análise multivariada é uma expressão muito chata. Ninguém gosta de falar isso. Como é que a gente faz? E aí foi que falaram, não, vamos chamar de inteligência artificial, que fica mais charmoso. Então, mais ou menos essa é a história de onde começa, e a inteligência artificial é bem anterior a isso. Inclusive, o treinamento do ChatGPT é muito baseado no que chama de inteligência artificial não supervisionada. E muito da inteligência artificial não supervisionada é baseada na análise multivariada. Eu sei que tem tecnologias, tem equipamentos, tem estruturas que facilitaram muito o ChatGPT. Claro que a internet veio e facilitou muito esse processo, mas nós, simples mortais que não usamos a inteligência artificial todos os dias da vida, tivemos que esperar muito para ela acontecer, né? Por quê? Resistência. Estamos falando de uma revolução industrial. E toda vez que tem uma revolução industrial, a gente lida com mudança. E mudança a gente resiste. Então, ninguém quer perder o seu status quo, ninguém quer ver seu status quo desafiado. Então, isso é da humanidade. Né? Quando o trem a vapor apareceu, as pessoas diziam que era para não pegar o trem, porque o cérebro ia desintegrar quando atingisse 30 km por hora. Então, assim, a gente resiste. Né? Só que agora virou um tsunami. E tsunami ou você vai lá para cima para surfar com ele, ou você fica no meio para ser atropelado. E nós estávamos falando antes, quando você está falando agora há pouco, fiz um MesaCast ao vivo, e a gente estava falando de mentorias e tal, e isso me levou aqui, também na tua fala aí. A gente discutiu e chegou à conclusão que a inteligência artificial não é um bom mentor. Por que ela não é um bom mentor? Porque ela não tem história. Né? O mentor conta história. O mentor conta história, onde ele errou, onde ele acertou. O consultor, não. Eu acho que a inteligência artificial pode ser uma consultora porque ela leva respostas. Agora, ela não conta história. Ela vai contar a história um dia? Eu acho que a partir do momento em que a inteligência artificial comece a compreender contextos, né, e não fique baseada no contexto de outros,
ela tem capacidade, não assim, na verdade, a inteligência artificial que dá resultado, hoje há uma grande confusão. Nós temos a automação, e tem muita gente que diz que a automação é inteligência artificial, e não é, porque ela não é inteligente. Nós temos inteligência artificial aplicada, que é onde tem análise multivariada, tudo isso que a gente estava falando, e temos a generativa. O grande valor vem da junção dessas três. Na junção dessas três é que está onde as empresas de fato têm valor. Os 30 trilhões de dólares, que é o potencial de resultado anual com a aplicação de inteligência artificial, vem da junção dessas três matérias. O que acontece é que, dentro da inteligência artificial aplicada, existe toda a capacidade de contar a história, de ver a história, de ver, né, o fluxo das coisas, de ver. Então, se a gente estiver fazendo essa junção, ela tem condições de contar a história. Porque assim, é a minha história. Quando eu vou dar uma mentoria, eu conto a minha história, onde eu errei, quando eu fali, quando eu ganhei dinheiro e tal, e a inteligência não passou por isso ainda, né? Mas talvez ela vá passar. Não, se a gente usar a técnica correta, com toda a quantidade de dados que ela tem condição de contar histórias. Nós temos aqui uma inteligência virtual que a gente chama que é a Vicky, né? Você conhece a Vicky? Você tem amigo dela no LinkedIn já, sim, né? A Vicky, a gente trabalha com uma proposta um pouquinho diferente, que até tive que ligar com o meu povo aí da TI, porque na TI eu tenho assim, no meu time tem gente que odeia a inteligência artificial, não quer nem pensar nela, né? Claro que usa, mas odeia ela, e tem gente que ama a inteligência artificial. E eu dizia assim, olha, nós queremos uma inteligência, não é uma inteligência artificial, é um, sei lá, um chatbot, alguma coisa que a gente possa chamar, nós estamos chamando de inteligência virtual, que ela não dá a resposta, ela diz aonde encontrar a resposta, né? Para uma empresa, para uma startup que está começando, eu não vejo, posso estar errado, mas eu não vejo que o cara consiga montar uma empresa baseada em informações da inteligência artificial, mas que ele possa buscar informações mais exatas disso. Você concorda comigo ou não? Concordo. Inclusive, hoje em dia se fala muito do dado sintético, né, que é um dado, parece o real, mas não é. Mas ele parece o real. Porque o ChatGPT mente muito, né? Ele tem uma taxa de erro forte, mas... E aí, de novo, voltando para o campo da inteligência artificial aplicada, a gente tem uma capacidade de geração de dados, porque a revolução da inteligência artificial, ela é extremamente democrática. Ela é para todos os tipos de empresa, para todos os portes, para todos os segmentos. Então, eu acho que esse é um ativo assim, muito legal para a humanidade. Então, para uma empresa menor, se ela se dispuser, né, por exemplo, num processo de prospecção de clientes, se ela utilizar o poder do dado sintético, então ela vai conseguir entender melhor os clientes, ela vai conseguir prospectar melhor clientes, vai gastar menos e vai ter mais retorno. Então, tem um potencial aí muito forte. E a famosa bolha, porque a gente tivemos juntos no Rio Innovation Week, e se passou naqueles corredores das startups lá, vou dizer 95%, talvez seja um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas todas elas estavam vendendo IA, né? E assim, desses 95%, mais de 50% não era IA, era uma LMS, tá? Como é que é? LLM de educação. LLM baseado no ChatGPT, né? É isso que os caras estão fazendo. Então, isso não é IA para mim. Ué. Então, na verdade, essa é a bolha, né? As pessoas estão comprando uma miragem, né? Como se essas LLMs por si só resolvessem o mundo, e elas não resolvem. Então, na hora que o resultado vem, ou não vem, aí quem está por trás disso daí acaba sendo prejudicado, né? Ou vai falir, ou não vai dar resultado, né? E, de fato, 95% dos projetos de inteligência artificial, que são esses projetos de empolgação, eles estão dando errado. Eu li em algum lugar que acho que foi você, não foi eu li num texto seu, né? Você falou que 70% das empresas que estão investindo em inteligência artificial vão cancelar seus projetos nos próximos 3 anos. Porque são projetos... Primeiro, inteligência artificial é para ser aplicado nos desafios estratégicos das organizações. Eu conversei uma vez com um executivo e ele estava falando, eu vou botar um chatbot
e tal, e esse chatbot vai economizar uma pessoa. Isso não pode ser um objetivo estratégico de um presidente de empresa, sabe? Economizar uma pessoa. Na verdade, vai economizar muito mais do que uma, né? Mas não pode ser objetivo, né? Pois é, então assim, mas era um chatbot muito simples. Uhum. Então assim, ele de fato nem substituiria a pessoa, ele no máximo ia ajudar. O que se diz, né, o que as pesquisas dizem, o que as top 5 dizem a inteligência artificial é para ser aplicada nos desafios estratégicos. Se meu desafio estratégico é vender mais, é ali que eu vou aplicar. Se é fidelização, é onde eu vou aplicar. E esses são os projetos que vão ter retorno. Aqueles outros que forem mais porque eu vi o meu vizinho fazer, ou porque eu acho que é bonitinho, ou porque eu quero fazer na frente de todo mundo, esses tendem a a não dar resultado. E quanto por cento, ou sei lá, não é por cento, pode ser palavra por cento mesmo, estão preparados para isso? Uma revolução industrial pede duas coisas da gente. Mudança de mindset, porque o mundo mudou, muda o comportamento, né? Muda a forma de consumo. Então, esse é o tsunami. Por isso que acontece o tsunami. E cultura. Então, aqueles que investirem, né, em mudança de mindset, o que acontece é que, para muita gente, eu quando estou dando aula, para mim a primeira aula é a mais importante. Porque a gente está com o conceito de inteligência artificial numa zona estreita dentro da cabeça. Então, a gente deduziu o que é e a gente está confortável com aquilo. E o nosso cérebro faz isso com a gente, ele nos engana. Ele já leva para uma zona de conforto e a gente já fica confortável que é aquilo. Então, eu acho que hoje a gente está muito aquém. Tanto que o Brasil está entre os países que menos se desenvolvem com inteligência artificial. Então, existe um dos maiores usuários, mas um que menos se desenvolve. É isso, é um dos que menos se desenvolve. E justamente porque o uso não é aplicado nos desafios estratégicos. Ele é o uso muito... Né, eu sempre digo, existe uma inteligência artificial que ela é do nosso dia a dia. A gente vai usar para fazer textos melhores, para fazer apresentações melhores, é da nossa produtividade individual. Mas a gente não pode confundir essa inteligência artificial com a inteligência artificial corporativa, que é para a empresa produzir melhor, para a empresa fazer mais receita, para a empresa estar à frente da curva. E a gente ainda não está usando muito ela. Daí eu sou professor e estou numa classe, você também é professor, mas eu estou muito mais infiltrado nessa classe de professor aí. E a escola no Brasil, né? A gente vê coisas em outros países, não está dando valor para isso, né? Devia estar ensinando o melhor uso disso, né? Está só proibindo o uso, né? Eu fui numa mesa redonda, num debate a semana retrasada, sobre o uso da inteligência artificial na universidade, e me perguntaram qual é a minha opinião. Você tem que usar muito. No design tem que para criar um logotipo, por exemplo, eu peço para os alunos assim, semana que vem eu quero 200 opções. Professor, eu não vou conseguir. Você não, mas a IA vai te ajudar a conseguir 200 opções de uma marca, de um logotipo, de alguma coisa assim. E falava-se, né, discutiu-se muito isso, né? E uma professora disse, olha, a coisa que a inteligência artificial está ajudando muito é que tem menos erro de português no trabalho. Tudo certo. Quando eu pego um trabalho que não tem erro de português, eu tenho certeza que foi a que fez. Então, tem sei lá, uma restrição, um medo. Como é que está a educação brasileira? Você tem visto isso, tem se aprofundado em saber como é que elas estão fazendo, o que eles estão fazendo, desde o ensino fundamental, desde lá da criancinha, no pré até o pós-graduação? Então, as pessoas querem saber qual é a ferramenta, qual é o pulo do gato. E não existe esse pulo do gato. Eu sempre digo que a principal ferramenta é a não se apega. Porque o que você tem que aprender é a ciência. É a ciência que vai fazer a diferença. Então, países como a Índia, né, China, Estados Unidos, Emirados Árabes, são locais que eles estão ensinando a ciência em todas as faixas etárias, em todos os níveis profissionais. Né, em CEO, empreendedor, profissional, gerência média, todos eles estão estudando a ciência. A ferramenta é uma consequência. Aqui a gente, né, primeiro, né, quando teve a revolução da tecnologia, foi criado um cargo de diretor de tecnologia. Esse cargo virou um cargo importante. Agora temos a revolução da inteligência artificial, a gente está requentando posições e não criando o cargo de diretor de inteligência artificial. O diretor de TI continua sendo um cargo muito importante,
mas ele é mais um guardião e um facilitador do que um responsável pela IA, porque a IA não é tecnologia é meio. O diretor de inteligência artificial tem que ser um maestro. Ele tem que fazer com que a inteligência artificial seja transversal dentro da organização. O CEO tem que ser o cara da inteligência artificial. O CEO ele tem que ser o cara que tem que falar, olha, o motor dessa empresa aqui agora é a inteligência artificial. Ela ainda tem que vender, ela tem que fidelizar. Agora, quem vai ajudar ela a fazer tudo isso, né, de uma maneira otimizada é a inteligência artificial. E botar isso nos KPIs de negócio. Né, e destravar, inclusive, a gerência média, porque a gerência média também é muito importante nesse processo. A gerência média está ali atuando muitas vezes tentando garantir o dia a dia aconteça sem erros. E com inteligência artificial, a filosofia é experimentação, continuidade, retroalimentação e evolução contínua. Mas os erros acontecem. Claro que os erros têm que ser controlados, mas eles acontecem. A gente lançou 6 programas de match, né? Aquele nosso programa com as empresas. Nós lançamos 8 programas, tivemos 8 turmas. E 6 delas, as teses das empresas eram IA. E eu tenho certeza absoluta que muitas delas queriam achar novas ferramentas, mas não trazer o contexto disso para dentro das empresas. Então, talvez seja a minha grande preocupação que o Brasil possa ser atropelado, né? Se for o usuário de ferramenta, sim. Porque você vê, né, um discurso muito forte, né, da TXM é se apaixone pelo desafio. Pelo problema, né? E está todo mundo apaixonado pelas ferramentas. Então, tem gente implementando ferramenta e não implementando, entendendo o desafio para depois, sim, achar a melhor solução. E esse tem sido um problema enorme. Está todo mundo atrás de um plug and play ali para botar e ver se aquilo acontece. E se esse plug and play for usado pelo concorrente, então, assim, todo mundo fica mais apaixonado ainda. Né? Então, temos uma questão importante para resolver no país. Tá. E imaginando isso, vou fazer uma pergunta assim que envolve você e a inteligência artificial. Ricardo 2035. E aí? Onde é que vai estar o Ricardo em 2035? Como é que vai estar a IA e o Ricardo? Porque o Ricardo vai estar envolvido com IA, com certeza vai estar, né? Se Deus quiser. Porque eu estou envolvido a isso há muito tempo. 2035, o meu grande sonho é ter deixado já um legado importante de desenvolvimento das empresas do país. O que eu faço na minha empresa é ajudar empresas a se desenvolverem. Eu não quero me perpetuar como um consultor dentro de uma empresa. Eu quero que as empresas se tornem o que eu chamo de supermind, que são empresas que se desenvolvem com pessoas de multidepartamentos utilizando inteligência artificial, né, nesse contexto que eu falei. Então, para mim, em 2035, eu vou estar muito feliz se um número muito grande de empresas tiver adotado a minha solução e tiver num outro nível. E se a gente olhar para trás e ver o país que está ali com 4,5% de desenvolvimento, está atrás de África e Oceania em crescimento relativo com inteligência artificial, num outro patamar. E aí sim, com liderança tecnológica, com liderança econômica. Então, eu estou te falando assim, o meu desejo, o meu sonho e para que eu trabalho. O meu desejo, 2035, final da Libertadores, Flamengo e Botafogo, você de um lado, eu do outro, e o Botafogo com 4-5-1 no Flamengo. Acho que vai se concretizar o meu? O teu acho que vai. Não, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar você a ver esse resultado, mas ele não vai ser realidade. Não. Esse a gente pode até fazer isso juntos. Não precisa nem estar um do lado, outro do outro. A gente bota a inteligência artificial, cria esse resultado e a gente bebe um vinho juntos. Então, tá. Entrevistar um flamenguista é sempre muito divertido, porque se quiser fazer piada com o Flamengo, vão fazer um monte, porque tem muito. Botafogo nem consegue fazer piada, porque não tem como fazer piada, não tem história para fazer piada, né? Então é mais fácil fazer um flamenguista. Agora que o Gabigol ontem disse que vai torcer pro Flamengo na final da Libertadores, então tá tudo. Daqui a pouco o Gabigol tá de volta. E voltando à inteligência artificial, 2020, vamos para 26. Neymar no Flamengo? Eu não queria. Não queria. Acho que temos que ter um time sempre unido. Não pode ser. Tem que ser como na inteligência artificial. Grupos multidisciplinares fazendo acontecer e não dependendo de uma pessoa. Eu acho que vai estar no Flamengo. Eu acho que o Neymar vai para o Flamengo e vai para a seleção.
Ele está se enrolando no Santos para ir pro Flamengo e para a seleção. Torcendo que não. Então tá. A gente tem sempre, Ricardo, umas perguntas. Você conhece a nossa empresa, conhece a TXM, é parceiro. Nossa apresentação eu coloco os nossos consultores. Você está na nossa lista dos principais consultores aqui. O TXM significa alguma coisa, né? Think Experience Manager. E vamos lá com as perguntas finais do nosso podcast aí. Foi muito legal a gente construir alguma coisa sobre inteligência artificial. Você fala, é a quinta ou sexta revolução industrial nós estamos? Quarta. Mas o DA não é a quinta? Não, a IA é a quarta. A IA é a quarta. Tá. Porque eu li um livro que estava falando da quinta. Bom, sei lá. Não importa. Estamos na quarta revolução industrial. Acho que falava a quinta revolução seria uma revolução social. Depois do IA viria uma revolução social das pessoas. Faz sentido. Das pessoas mesmo. Porque veio a máquina a vapor, depois veio a eletricidade, depois veio a internet, e daí Exato. agora vem isso, né? Então, TXM, TFINC. Falando lá pro teu público que está te vendo, um livro, uma música, uma frase, um autor que te inspire, que você faça você pensar. Com a letra T? Não. Ah, tá. Think, isso é, Think, o conceito Think. Eu tenho um professor que me inspira, né? Ele não é conhecido, mas é um professor que me inspira muito, que chama Raad Kassim. Ele é iraquiano e ele está sempre estudando, né? Então eu digo que ele é meu eterno orientador, né? Ele foi o meu orientador no mestrado. Ele vive atrás de mim para que eu continue estudando, e para mim é uma pessoa que me inspira muito, porque ele tem uma disposição incrível, né? Ele não para, e eu acho que a gente precisa disso, sabe? A educação, ela muda vidas, né? Então, sabe, a gente precisa, né, de mudança de mindset e aculturamento. Então, nessa era, eu acho que o Kassim é uma pessoa... Você falou do Irã, e eu tinha uma pergunta no meio que eu acabei esquecendo, me passou. Não sei se você tem informação, como é que está Irã e Rússia? Como é que eles estão com o IA? Porque acho que são os que mais que escondem o jogo, né? Irã e Rússia, né? Não sei, realmente não Eu sei vi hoje no LinkedIn que a Rússia apresentou seu primeiro robô autônomo com IA. Apresentou ontem, parece. Foi o primeiro dele, daí mostra o robôzinho andando. Mais manco que os robôs do Musk. Mas também dizem que o do Musk não é uma pessoa dentro, né? Tem uma pessoa dentro, né? Tem umas mentiras assim, tem umas coisas que acontecem. A própria loja da Amazon, né, dizem que tinha os indianos que não olhando para fazer a reposição ali. Então tá. X é Experience. Uma experiência que mudou a tua vida. Para mim, profissionalmente... Pode ser profissional, pode ser pessoal. Profissionalmente foi a IBM. Né? Eu trabalhei na IBM e era uma empresa... Eu só saí de lá porque eu precisava me reinventar. Né? Mas foi uma empresa que eu trabalhei 10 anos lá, e é uma empresa que ela primeiro, ela tem o conceito de portas de vidro, né? Que é o conceito de portas abertas. Você fala com qualquer pessoa, a qualquer momento. Você não chama ninguém de senhor, você chama todo mundo de você, que é para todo mundo ficar mais próximo. Ela estimula que você estude o tempo todo. E é muito livre, né? É óbvio que uma empresa desse tamanho tem política, tem tudo, mas é uma empresa que para mim foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu quando entrei para a estatística, a gente não tinha dinheiro em casa, e a estatística deu uma mudada na minha vida, e principalmente quando eu entrei na IBM. Né? Na IBM a gente podia estudar o tempo todo. Eles não tinham preconceito com nada, te davam livro e se vira, te davam manual e se vira, e dali... Então, para mim, foi uma experiência especial. Mas a história que a IBM, que o Jobs, né, roubou da IBM lá algumas coisas, e da Xerox, fez uma coisa assim, porque a IBM era muito retraída. Isso não é verdade, então? Ou ela era na década de 70 e década de 80 ela já deu uma... Na verdade, tem uma história, a história que eu conheço é a do Bill Gates, né, que o Bill Gates fez o sistema operacional da IBM, que era o OS, que era muito semelhante ao Windows.
E ele disse para a IBM, que a história que eu conhecia de lá de dentro era que ele dizia, olha, eu vou fazer o OS que vocês estão me pedindo, ele é mais parrudo que o Windows, mas o Windows é melhor do que o OS. E vocês não vão avançar com isso. Então, assim, a IBM viveu várias histórias, viveu essa história dos computadores pessoais, que ela tentou criar um computador pessoal proprietário, e aí não foi adiante. Depois teve a época dos grandes portes, eu estava lá dentro ainda, quando tinha aqueles mainframes e tal, e apareceram os computadores de médio porte, então o valor um valor de um médio porte era 1,48 avos de um mainframe, então a empresa teve que se reinventar do dia para a noite para continuar vendendo, faturando. Depois, quando ela se torna uma empresa de soluções, então assim, eu acho que é uma empresa que, com tudo que aconteceu, com tudo que o mundo mudou, é uma empresa assim fantástica. Meu primo trabalhou na IBM em Austin, ele diz a mesma coisa, que ele fez, foi muito legal. Hoje tá na Google, mas trabalhou na IBM, diz a mesma coisa da IBM, que tem uma revolução. Algumas histórias ele conta lá também, ele pode contar essas histórias, mas gosta muito da IBM, gosta muito do que ela faz. Isso aqui. Manage é ferramenta, gestão. Qual é a ferramenta de gestão que você indica? Então, para mim, é a não se apega. Como ferramenta, é a não se apega. Né? Eu acho que hoje o grande conceito que muda o mundo é o conceito Supermind. Né? No início da época de 2000, o Bezos criou aquele conceito duas pizzas, que foi quando ele fez um novo crescimento exponencial na Amazon. E nesse momento, eu acho que esse conceito Supermind, que é um conceito que eu levo para as empresas, é o conceito que muda o mundo. É o conceito atual de gestão para a gente modificar as empresas, para a gente tornar as empresas potências de inteligência artificial. Então, terem uma grande produção. Esse conceito é um conceito muito importante porque ela não está preocupada com QI individuais, ela está preocupada com QI coletivo. O quanto que pessoas com características, né, com competências, mas também com competências pessoais, de saber se relacionar, de saber colaborar, de saber construir e utilizar a inteligência artificial, conseguem colocar uma empresa à frente da curva. Então, à medida que a gente vai fazendo isso em vários grupos, em vários desafios dentro da empresa, a empresa está sempre nervosa nesse sentido de estar sempre à frente do tempo. Então, eu acho esse o grande conceito, foi um conceito desenvolvido no MIT, né? E o MIT tem esse conceito de que tudo que ele desenvolve não é só para ser uma teoria, é uma teoria para ser aplicada na prática. Então, para mim, esse é o grande conceito da gestão atualmente. Então, só para terminar, minha última fala, depois você vou dar um espaço para você falar um pouquinho. Falamos de futebol agora há pouco, né? Daqui a pouco tem, né? Daqui a pouco os jogadores vão estar lá acho que o ano que vem o impedimento vai ser um impedimento digital que vai marcar tudo isso. Vão trocar os árbitros, será, para robôs lá dentro do campo daqui a pouco? O Kai-Fu Lee uma vez disse, né, que quando ele teve câncer, né, porque ele era um cara que achava que o algoritmo fazia tudo. E que quando ele teve câncer, o médico segurou na mão dele e falou, a gente vai vencer essa. E foi quando ele percebeu que, né, a inteligência artificial eleva a nossa capacidade de prestar serviço. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que a inteligência artificial torna o nosso serviço mais nobre, mas o serviço nobre é nosso. Então não vai ter um robô apitando o jogo. Eu acho que é IA e pessoas. Mas essa IA vai roubar o Flamengo também ou não? Tem que saber se a IA vai roubar o Flamengo também, porque os juízes roubam. Agora a IA, não sei. A IA não se for... Vai ficar melhor o futebol então com a IA. O Flamengo vai ganhar menos. A IA não, ela é imparcial, ela não tem viés. Então o Flamengo... Então vou querer IA lá para o Flamengo ganhar menos, que hoje a gente tem essa perspectiva aí. Tem um recado final para a câmera lá, o que você tem para dizer aí? Se você falar do Flamengo, eu corto. Não, feliz de estar aqui com você, né? Você sabe que eu estou sempre feliz de estar aqui na TXM, estar aqui na tua presença, nas coisas que a gente tem feito juntos. Espero que em 2026 vai voar muita coisa. Faça muito mais coisa, porque de fato o que eu acredito é que se a gente desenvolve o que a gente está desenvolvendo, a gente ajuda as empresas a se desenvolverem, ajuda as pessoas a se desenvolverem, a gente deixa um legado, as pessoas deixam um legado. Para mim, assim,
O que é importante é que as pessoas se joguem, sabe? Nesse mundo de inteligência artificial que ele pede, né, uma revolução industrial que pede que a gente tenha uma mudança de mindset, o mais importante é a gente se jogar. É da nossa natureza resistir. A gente resiste porque é da nossa curva, né? Os fatos, eles são fatos no tempo. A nossa mudança é psicológica, por isso que a gente muitas vezes descasa e resiste. Mas o que eu recomendo é se joga, porque nós, brasileiros, somos diferenciados. Quando a gente resolve fazer alguma coisa, ninguém segura. Então, se a gente, com a nossa capacidade de relacionamento, nossa capacidade de colaboração, se a gente decide se jogar e estudar esse assunto, aí eu acho que a gente vai ter uma liderança tecnológica e econômica. Obrigado, Ricardo. Obrigado por esse tempo aqui, a todos que estão assistindo aí. Ricardo, gostou da nossa caneca? Muito, muito. Então você vai ganhar uma. Que legal, obrigado, muito obrigado. Nosso slogan está aqui, mudamos o mundo de baixo para cima. Se olhar do outro lado aí, está ali, ó. Nosso slogan, a gente muda o mundo de baixo para cima. Maneiro. É isso que eu E a gente faz isso, leva a nossa lembrança. E você que está assistindo, esse é um dos vários podcasts que a gente faz, falando de inovação, tecnologia, hoje muita inovação e tecnologia, criatividade e empreendedorismo. Obrigado, sigam a gente, TXM Business no YouTube e nos outros canais é TXM Methods, Spotify, Instagram, LinkedIn. Obrigado ao Felipe, que tocou aí a técnica desse podcast, a FAPESC, que é nossa parceira na co-construção desse estúdio. E Ricardo, estamos juntos aí para sempre aí, precisou. Valeu? Vamos junto. Obrigado aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.